Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus santos, bom dia. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Padre Overlan, pároco aqui da Vigária, pároco aqui da paróquia do Cristo Rei. Trabalho juntamente com o Padre Paulo, tenho a alegria de trabalhar com ele. E já sou padre há 7 anos. Fui ordenado no dia 5 de junho de 2005. Foi a primeira turma dos formados pelo Padre Paulo, né? Primeira turma que ele, digamos, entregou ao bispo para que fosse ordenado. E o tema que me foi dado, meus santos, é eu falar da minha vocação, da minha experiência vocacional a partir do meu contato com a Virgem Maria. E eu fiquei feliz com esse tema, embora meio temeroso, né? Porque você começa a olhar para a sua vocação de uma maneira diferente, olhar com os olhos da Virgem Maria. Pois bem, vamos começar do começo, né? Já que eu irei falar da minha vocação, comecemos do começo. Eu sou um filho de uma família de 4 irmãos, somos 4. Meu irmão mais velho, meu irmão completa este ano 41 anos, eu com 36, e 2 irmãs com 30 anos. Muito bem, somos 4, são irmãs gêmeas. E lá em casa nós não éramos católicos, nós éramos, digamos assim, de tradição católica, mas não éramos uma família de experiência católica. Só que quando uma das minhas irmãs, quando elas tinham 5 anos, em uma delas surgiu uma manchinha branca no pescoço. E minha mãe as levou ao médico, e o médico disse que era vitiligo. Aquela doença que normalmente as manchas se espalham no corpo, na boca, no cotovelo, nas mãos, joelhos. E minha mãe ficou aperreada, perceberam, né? Aperreada, eu sou do Nordeste, né? Sou natural de Maceió. E minha mãe ficou aperreada e fez uma promessa. Olhem que promessa piedosa da senhora minha mãe. Ela prometeu que durante 5 anos ela iria à missa todos os domingos. Não é que ela iria sempre. Quando terminasse os 5 anos, ela voltaria à vida de antigamente. Não iria mais. E ela fez essa promessa a Nossa Senhora Aparecida. Depois que a situação passa, meus santos, eu olho para trás e vejo o cuidado da Mãe de Deus, que nos presenteou com aquela doença para fazer dela a ocasião de trazer os seus filhos para junto dela, para junto de Deus. Se a minha irmã não tivesse adoecido, aquilo não teria acontecido. Minha mãe não teria provavelmente voltado para a igreja e, consequentemente, vocês talvez não tivessem um padre aqui falando para vocês. Pois bem, só que vocês sabem, né? Promessa de mãe, né? Mãe faz e os filhos pagam, né? Então ela prometeu, é uma maravilha. Então ela prometeu que ela iria à missa durante 5 anos. Diz ela, eu vou com Overlan e com Olive Meirinha. O meu irmão, o Belarquinho, ficou de fora. O meu irmão já era grandinho. Ora, se a minha irmã tinha 5 anos, eu tinha 9. Então minhas irmãs têm 32 anos. Que elas não escutem isso. Então, elas tinham 5, eu tinha 9 e o meu irmão tinha 14. Isso mesmo. Então, ele já era grandinho, foi dispensado da promessa e eu não. Então, domingo, estava eu lá, de shortinho, de sandalinha de missa, camisa de missa, para ir para a igreja. Com raiva, porque eu não queria ir para a missa,
que eu não gostava de missa, eu não gostava de igreja, eu não gostava de padre, eu não gostava de nada. Mas por causa, palavras minhas, daquela manchada, eu ia à missa. Então, deu mais ou menos 4h30, a missa era às 5 da tarde, na capelinha de Nossa Senhora Aparecida. Estava eu à porta de casa para sair, todo arrumadinho. Quando eu chego à porta, os meus colegas que me veem, olham para mim e dizem: Beato Salu! Era a época daquela novela Roque Santeiro, né? Aí eu, piedosamente, vá tomar um milkshake. Beato Salu. Perceberam, né? Sentiram o grau do menino que não gostava de igreja, não gostava de missa, não gostava de nada. E lá vou eu, chorando para a igreja, porque não queria ir para a igreja. Chegando lá, do lado da minha irmã, e eu dizia: sua manchada, eu odeio você, a culpa é sua, eu sou aqui. E a minha irmã chorava, né? E a minha mãe, assim, muito piedosa, batia em mim, pá, 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 na igreja. Me beliscava, puxava meu cabelo, até que eu tive que aprender que ou eu ia apanhando ou ia sem apanhar, mas eu não ia ficar sem vingança. Eu percebi que num dado momento da missa, entravam na minha cabeça com a cambuquinha dourada na missa. Cambuquinha é um pote dourado. E levavam e entregavam o padre cantando: sabe, Senhor, o que temos. E entrava, né? E eu olhando para aquilo, eu digo: já sei, tem algo de importante ali dentro. No outro domingo, 4 da tarde, eu prontinho, roupinha de missa, todo passadinho. Mãe, estou indo para a igreja. Minha mãe: menino, eu prometi a Nossa Senhora que você vai para a igreja comigo todo domingo durante 5 dias. Eu vou, mãe, eu só vou mais cedo. Para quê? Eu vou rezar. Minha mãe olhou para mim: mas tudo bem, o menino falou que ia rezar, né? Então vá. Mas olhe, eu como seus olhos se você não estiver lá. Quando minha mãe dizia isso, isso não era figura de linguagem. Ela queria comer meus olhos. Eu fui. Quando eu cheguei à igreja, as velhinhas de joelhos, rezando Ave Maria cheia de graça, rezando o terço. Eu cheguei, olhei para um lado, olhei para o outro, todo mundo de costas. Eu abro a cambuquinha, a igreja não tinha sacrário. Então colocavam as hóstias, que seriam as partículas que seriam consagradas à entrada da igreja, para que depois fossem levadas em procissão. Eu abri a cambuquinha, coloquei a mãozinha e crect, joguei no chão, pisei, joguei debaixo do banco e fui lá me ajoelhar, exultando por dentro. Eu tinha me vingado. Eu quebrei, eu não sabia nada, não tinha vivência de igreja, de nada. Uma raiva porque eu não queria ir à missa. Quando chegou na hora do ofertório, que levaram a âmbula para o padre, que o padre abriu, que ia consagrar, e se entreolhavam, e minha mãe olhou para mim e eu comigo: eu morro na cruz, mas eu nego. Eu calado, digo: não digo nada. Minha mãe: menino, digo: eu não fiz nada. No outro domingo, o pecado emburrece, meus santos. Se existe uma coisa que o pecado faz com a gente, é emburrecer. Lá vou eu de novo, no outro domingo, repetir a mesma proeza. Chego à igreja, 4 da tarde, todo arrumadinho, meu shortinho de missa, minha bermudinha de missa. Estou lá para entrar na igreja, olhei de um lado, olhei do outro, todo mundo rezando Ave Maria, cheia de graça convosco, Santa Maria, Mãe de Deus. Eu abri de novo a âmbula, coloquei a mãozinha de Deus, minha, joguei no chão, pisei, joguei debaixo do banco e fui lá para frente e rezar. Eu rezava o texto depois, mas eu tinha feito a maldade. Quando eu estou lá piedosamente rezando, vem uma véia e diz: eu vi. Pronto, acabou. Eu levei uma surra daquelas que vocês não querem imaginar. Quando a minha mãe dava surra de relógio, significava que ela dava corda, tantos minutos de pisa, de surra, de lapada. Enquanto o relógio não tocasse, a surra não parava. Aí, meus santos, não teve jeito. Eu apanhei, eu fiquei revoltado. No outro domingo eu fui e rasguei os jornaizinhos que esconderam a âmbula do predador, né? O predador estava chegando. Aí esconderam, eu rasguei os jornaizinhos da igreja.
Minha mãe bateu de novo em mim. Resumindo, eu tive que aprender que eu deveria ir à missa, que ou eu iria apanhando, ou eu iria sem apanhar. E peguei o costume. Todo domingo eu ia para a igreja, minha mãe ia, a promessa terminou e minha mãe se deixou cativar e continuou indo à missa. E Nossa Senhora concedeu a graça que ela havia pedido. Aquela mancha não só não se espalhou, como diminuiu, encolheu e ficou marronzinha debaixo dos cabelos da minha irmã, de modo que hoje não é um problema nenhum para nós. Pois bem, e eu peguei o costume, todo domingo eu ia à missa, só que passei no teste da escola técnica, porque eu queria era ser engenheiro químico, queria ter muitos filhos significa que eu queria 10, 12, 15, queria muitos filhos, entendeu? Eu dizia à minha mãe que era muito pouco, 4 filhos apenas, eu queria muitos filhos. Então eu fui estudar na escola técnica, que eu queria ser engenheiro químico, eu queria ser pai de muitos filhos, eu queria casar e ser pai de muitos filhos. Então fui ser técnico em química para depois fazer o vestibular para engenharia química. E lá, meus irmãos, existia uma senhora, a professora Selma, se ela estiver nos acompanhando pela internet, como os outros internautas, ela vai ouvir isso, ela sabe da participação que ela teve na minha vida. Aquela mulher, mariana, devota, quando ela entrou na sala para dar aula pela primeira vez de físico-química, eu olhei para ela e uma antipatia profunda brotou do meu coração. Eu não gostei daquela mulher. Eu olhei para ela e disse: não gostei dela. É interessante, meus santos, o quanto existe essa inimizade entre a Virgem e o diabo. A Virgem Maria preparando aquele menino que nem imaginava, preparando a vocação daquele menino. Mas também o inimigo não dorme. É como um leão a rugir, procurando a quem devorar, resistirem firmes na fé. Então brotou aquela antipatia daquela mulher que falava sempre de Nossa Senhora no final das aulas. Ela tirava 5 minutinhos e falava sobre a Virgem Maria, o valor do texto. E olha que eu já ia à missa, eu já era um rapaz de missa dominical, mas sem muito compromisso, sem muita ligação com Nosso Senhor, com a igreja, ia por costume. Nesse mesmo período, meus irmãos, minha família estava sendo virada de pernas para o ar. Problemas de infidelidade matrimonial, violência, e eu me lembro que foi o sofrimento mais uma vez que fez com que eu me aproximasse daquela professora que no início era tão chata a mim. Problemas em casa, como eu falei a vocês, violência física, violência verbal. E um dia eu fui para a escola técnica, eu estudava à tarde, com o coração angustiado, e aquela mulher começou a falar de Nossa Senhora, que ela era a rainha da paz, que ela cuidava dos seus filhos, que ela cuidava das famílias, e eu que estava com a família tão atribulada, deixei a antipatia de lado e fui ouvir, fui abrir meu coração para ela, pedir um conselho, uma palavra. E olha que houve assim um processo. No início das aulas, eu sempre fui aluno de sentar na frente. Quando ela começou a dar aula, eu fui para trás. Fui o último aluno da turma. Mas pouco a pouco aquela história começou a me atrair. E eu ia pouco a pouco para frente para ouvir aquilo que ela falava, mas eu dizia para os meus colegas, né, que ninguém iria dizer. Imagina, eu virar discípulo da Selma, era assim que diziam. Então eu dizia que eu ia mais para frente para ouvir e melhor combater, para saber o que essa mulher está falando e contradizer o que ela dizia. Mentira! Aquilo que ela falava começou a cativar o meu coração. Eu desejava profundamente ouvir aquilo ali. Nesse meio tempo, um aspecto que eu preciso também falar é o que, como eu estava numa família mais ou menos atribulada, isso interfere um pouco na nossa vida interior. Eu era um jovem que gostava, entre os meus 14 e 16 anos,
eu era um jovem que gostava de brigar e de roubar. Verdade. Eu brigava na rua, tinha soqueira, e eu saía na rua para brigar, bater e apanhar. Não valia só bater, eu tinha que bater e apanhar. E a minha alegria era levar murro forte e bater também nas pessoas. No carnaval, tem uma praça chamada Praça Moleque Namorador. Eu ia para essa praça para brigar. É tanto que, meus santos, dos meus amigos, um foi assassinado à porta de casa. E como eu sei que está sendo transmitido pela internet, não vou entrar em muitos detalhes, mas alguns amigos meus tiveram um fim muito triste, ou estão vivendo uma vida muito triste. Interessante, eu nunca deixei de estudar. A única coisa, digamos assim, de um bom menino, mas eu brigava. Nunca tomei droga, mas o meu apelido era doido. Era doido, que quando eu brigava, as pessoas diziam que eu ficava fora de mim, que eu voava na pessoa para querer matar aquela pessoa. Era algo, digo a vocês com toda sinceridade, meus santos, era algo muito ruim que existia dentro de mim. Pois bem, e roubar eu ia roubar em frente ao quartel onde meu pai trabalhava. Meu pai agora é coronel aposentado, então a minha emoção era roubar para quem sabe ser preso e levarem o trombadinha e eu humilhar meu pai em público com o filho dele ladrão. E não era roubar grande coisa, tem que roubar coisa pequena, mostrar para o dono e dizer, vem me pegar. Entendeu? Não era roubar escondido, era roubar ostensivamente. Eu estou roubando, faça alguma coisa. E eu corri, eu queria que a pessoa viesse a mim para eu bater na pessoa, ela bater em mim, quem sabe eu ser preso. Nunca chegou a acontecer. Pois bem, então nesse meio tempo desse rapaz revoltado, desse rapaz que brigava e que odiava o irmão, hoje graças a Deus eu e meu irmão nos damos muito bem, mas nós nos odiávamos, não sei se ele a mim, mas eu o odiava. Eu desejava a morte do meu irmão, e uma vez tentei fazer isso, como brigamos durante o dia, e nós brigávamos no tapa, porque eu era pequeno, cresci um tiquinho mais, né? Mas eu era que nem aquele cachorrinho pequeno, mas brabinho. Eu voava em cima dele, e ele maior do que eu, né? Eu levava a pior. Então eu maquinei, à noite, fui dormir, como é que eu mataria o meu irmão? Por que eu estou dizendo isso a vocês, meus santos? Para vocês verem o quanto nosso Senhor vai trabalhando o nosso coração, e o quanto eu acredito que a minha mãe cuidou de mim, porque se eu fosse entregue à minha própria sorte, eu estaria perdido. Ela me quis padre, aquela promessa e aquela consagração lá atrás, a Nossa Senhora não foi em vão. Eu passei a noite maquinando como é que eu faria. Matar com faca não daria certo, com revólver não tinha, com as mãos não tinha força, vou matar de susto. Seria cômico se não fosse trágico. 3 da manhã, na hora do capeta, eu me levanto, minha casa era um primeiro andar, eu desço, pego 2 tampas de alumínio, daquelas tampas grossas, entro no quarto e pá! Bato umas 3 vezes para assustá-lo e ele morrer. Ele não morreu, acordou vomitando, aperreado, queria me matar depois, mas eu queria destruir o meu irmão. Por quê? Porque ele impedia que eu fizesse o que eu quisesse em casa. Eu queria ser um deusinho. Então um menino, um rapazinho bem complicado, bem briguento, bem difícil. Pois bem, esse rapaz aí complicado, briguento, que Nossa Senhora vai cuidando com seu amor de mãe e gerando uma vocação sacerdotal. Dá para imaginar que ninguém olhava para mim e via padre, né? Ninguém imaginava que aquele troço podia ser padre. Pelo amor de Deus, Deus tem bom gosto, Deus não vai escolher aquilo ali. O tempo passou, então retornemos aqui para a escola técnica. Eu estou lá e vou conversar com a professora Selma.
dos problemas que eu estava tendo em casa, agora eu queria ajudar os meus pais. Eu já estava mudando um pouquinho e eu queria ser um bom católico. Só que na escola técnica, nós éramos uma turma variada, católicos, protestantes e espíritas. E meus irmãos, eu digo que eu tive a graça de muitas vezes defender Nossa Senhora, se é que ela precisa de defesa, né? De defender a doutrina católica a respeito de Nossa Senhora, contra aquilo que os nossos irmãos protestantes dizem a respeito, e os espíritas também. Só que isso ficou um ranço no meu coração. Durante a vida inteira eu defendi, dizendo que ela era a mãe de Deus, que ela era virgem, que ela intercede por nós, que nós podemos recorrer a ela, que podemos e devemos nos consagrar a ela. Mas, de tanto eu ouvir algo contrário, algo ficou no meu coração, e que só depois de muito tempo a Virgem Maria foi retirando no meu coração as reservas que eu tinha. Por exemplo, eu tinha já o livro da consagração, naquela edição antiga, já havia lido, mas sempre achei um negócio meio ostensivo, exagerado, e deixei de lado, porque digo, não, isso é demais, não precisa tanto. Por quê? Porque eu já havia ouvido tanta coisa contra Nossa Senhora, que falar da Virgem Maria dessa maneira seria muito difícil para mim. E graças a Deus, ela está gerando no meu coração um coração católico, porque o católico é devoto da Virgem Maria, o católico não tem medo de amar sua mãe, o católico não tem vergonha de carregar o terço, o católico não tem problema de beijar a imagem, não tem problema, a gente beija a imagem, a gente abraça a imagem, a gente tem imagem, porque nós sabemos muito bem o que significa a nossa devoção, o nosso carinho e o nosso amor. E graças à Virgem Maria, ela foi me conduzindo, dizendo, meu filho, ser católico de verdade. E ser católico de verdade é muito grande, é muito amplo, é um trabalho de toda a vida. E que eu espero que ela gere no meu coração, cada vez mais um coração de um padre católico, que ensina a doutrina católica, que não tem medo de viver e de ensinar as devoções católicas. É disso o que nós precisamos. Pois bem, graças a Deus, por meio das mãos da Virgem, aquilo foi sendo retirado do meu coração. E aquele rapazinho queria ser um católico de verdade. Era essa a palavra. Eu queria casar, eu queria vários filhos, mas eu queria ser engenheiro químico, mas ser um católico de verdade. Um certo dia, na escola técnica, um rapaz, que hoje é padre Siddhartha Tiago Coelho Vital, meu amigo, chegou para mim, aquele rapazinho discreto, ele sim é um santinho, tinha cara de padre, eu nem sabia que ele existia na turma, pense, já estava há 3 anos com aquela turma, e mal sabia da existência dele, tão discreto e santinho era Siddhartha. Pois bem, Siddhartha chegou para mim e disse, Overlan, nós iremos fazer uma novena de oração pela santificação do mundo e pela paz. Estava havendo a guerra do Kuwait naquela época, isso era o que? 93, 94, que também foi a época da Copa do Mundo de 94, pois bem. E aí eu cheguei para ele e disse, novena? Eu ia à missa aos domingos, já me achava santo, nossa, porque tantos amigos meus não iam à missa, eu ia à missa todo domingo, eu já tinha terço e Bíblia, eu já era um católico, olha. Fazer novena, eu disse, mas em que consiste? Ele disse, olha, novena, 9 dias, né? 9 dias de oração. Digo, misericórdia, todo dia? Disse, todo dia, meu irmão, rezando o terço. Todo dia rezar o terço. Eu sabia rezar o terço, porque minha tia, quando viu, contar a própria vida é sempre meio complicado, porque a gente vai trazendo eventos passados e trazendo para explicar, né? Quando eu estava naquela época revoltado em casa, querendo matar meu irmão e tudo mais, minha tia, irmã da minha mãe, legionária,
me ensinou a rezar o terço. Disse: Overlan, reza o terço e peça a Nossa Senhora que tire isso do seu coração. Ela viu que existia algo que não era bom naquele coração. Reze. Não é bom você ter tanta raiva do Velarquinho desse jeito. Velarquinho é meu irmão. Então eu sabia rezar o terço, minha tia havia me ensinado. Muito bem, rezei 9 dias rezando o terço. Eu rezava uma vez na vida, 9 dias. 9 dias rezando a Bíblia. Digo: nossa, você é santo mesmo. 9 dias rezando a Bíblia, 9 dias. 9 dias indo à missa. Digo: pronto, para. 9 dias indo à missa, todo dia? Não, que negócio é esse? Eu não sou padre? Todo dia, Overlan. Você quer ou não quer? Mas eu sempre gostei de desafios. Então, 9 dias indo à missa e fazer uma renúncia. Quando ele disse isso, vou tirar aqui o relógio que me deram hora, né? E eu gosto de falar que é uma beleza. E 9 dias, e fazer uma renúncia durante 9 dias. Eu já pensei em uma coisa. Aí eu disse: o quê? Ele disse: o que você pensou? Eu digo: eu pensei em chocolate, eu pensei em Coca-Cola. Não, o que você pensou? Eu digo: não, mas eu pensei muito. Não, mas no que você pensou? Eu disse: eu pensei em televisão. Ele disse: exatamente isso então. 9 dias sem televisão. Eu digo: não vou conseguir, eu não vou aguentar 9 dias sem televisão. Mas, meus santos, foi ali, naqueles 9 dias de Eucaristia diária, do Santo Terço, da oração com a Sagrada Escritura, que a minha vocação foi sendo forjada. Por quê? Porque nesse período eu estava na missa, no domingo que ia começar, não, no domingo no meio da novena, eu estava na igreja e um rapaz, um seminarista, que eu não sabia que bicho era esse, o que era seminarista, chegou para mim e disse: você já pensou em ser padre? Aquela pergunta caiu no meu coração como uma bomba. Eu disse: eu? Padre? Não, eu quero casar, eu quero muitos filhos, eu quero ser engenheiro químico, eu não quero ser padre. Aí ele disse: pense, você não gostaria não de pensar sobre isso? Hoje em dia ele é padre José Erinaldo, em Pernambuco, está estudando agora em Roma, um bom padre. Ele disse: pense. Mas ele era tão insistente, misericórdia, acho que isso aí é pecado de padre, né? Ele era insistente que era uma beleza, e eu, para não prolongar aquela história, disse: tá bom, eu penso, eu posso pensar. Eu fui para casa, gente. Eu que nunca havia pensado naquela história de ser padre, aquela ideia absurda começou a se tornar não tão absurda assim. Por que não ser padre? Por que não entregar a vida totalmente a Deus? E eu dizia: não, porque eu quero casar, eu quero ser engenheiro químico, eu quero muitos filhos, porque também, meus santos, aqui não é para gerar, digamos, nem sequer antipatia com relação ao meu pai. Pelo amor de Deus, que ninguém sinta nada disso em relação a ele, que hoje, graças a Deus, eu consigo olhar para o meu pai de uma maneira diferente. Mas foi difícil no início eu olhar para o meu pai e dizer: eu quero ser um pai diferente do que ele foi para mim. Eu quero ter muitos filhos e ser um pai bem bom, um pai presente, um pai que conversa, tudo aquilo que eu tinha sentido falta. E digo a vocês com toda sinceridade, não é frase aqui de quem quer limpar a barra do pai, não. Meu pai foi e está sendo o melhor pai que pôde ser. Teve uma vida muito difícil, uma história muito difícil, não teve pai, e foi o melhor pai que pôde ser. Ele não poderia, com a história que teve, ser um pai melhor. Então eu louvo a Deus pelo pai que Deus me deu, porque eu não seria esse que eu sou. Eu não seria esse com a garra que eu tenho, que eu vejo que é muito dele, esse meu jeito meio militar, meio valente. Aprendi dele, do meu pai, com todas as limitações que ele teve. Então eu me apegava nisso também. Eu quero ser pai de muitos filhos, que eu dizia: não quero repetir os erros que ele cometeu. E porque desde o ventre tentaram, não chegaram de fato, mas foi pensada concretamente a possibilidade de me abortar, eu dizia: eu nunca vou pensar
na possibilidade de abortar uns filhos meus. Quero todos os filhos que Deus me mandar. Porque meu pai não queria mais um filho, mas não queria por medo, não queria porque não se achava preparado para ser pai de mais um filho, devido às dificuldades financeiras. É verdade, isso não justifica, mas para um homem que não tinha uma experiência de Deus e não era um homem católico, não se compreende, mas se entende alguma coisa, não justifica, mas a gente compreende o porquê. Então eu cresci ouvindo, o seu pai não queria que você nascesse, o seu pai não gosta de você. Então eu dizia o quê? Então quando eu for pai, eu vou gostar bem muito dos meus filhos. Quando eu for pai, eu vou carregá-los no braço, eu vou levá-los para jogar futebol, eu vou levá-los ao cinema, eu vou brincar com eles. Por quê? Porque era uma maneira que eu tinha de resolver aquela história ferida lá de trás. Pois bem, então eu, com toda essa dificuldade, com toda essa dificuldade com relação ao meu pai, esse menino ferido, essa história meio complicada, eu entro para fazer essa novena. Era um rapaz assim, totalmente, que não prometia muita coisa, né? Briguento, que roubava, que estava namorando, que tinha problema com o pai e queria matar o irmão. Era esse que nosso Senhor estava chamando e estava confiando esse trabalho complicado a ela, que faz grandes obras naqueles que a ela se confiam. Pois bem, eu entrei nessa novena e todos os dias rezando o texto. E a frase do Siddhartha, talvez ele não se lembre que ele me disse isso, foi: olha, Overlan, mas não se esqueça, nós seremos proprietário do Celta vermelho 4 portas, placa KAE 2439, Cuiabá, Mato Grosso. Por favor, comparecer no estacionamento, urgente. Celta vermelho 4 portas, placa KAE 2439. Muito bem. Ele me disse: olha, Verlan, mas não se esqueça, nós seremos uma corrente. Se você quebrar, nós quebraremos também. Tem que permanecer fiel até o fim. E eu, graças a Deus, passei aqueles 9 dias rezando o meu terço, me alimentando com Eucaristia, rezando, e aquele chamado que o seminarista havia feito começou a perder, o medo começou a desaparecer do meu coração. Nos primeiros dias, tudo em mim sempre foi muito rápido. Eu tinha colegas que há 2, 3 anos pensavam na vocação. Eu pensei no período de 9 dias. Durante 9 dias eu ia para a escola técnica chorando no ônibus. Chorando por quê? Porque lá no fundo eu sentia que eu ia acabar cedendo, mas eu dizia: Senhor, eu não quero renunciar aos meus sonhos, eu não quero perder a chance de ser pai de muitos filhos, eu não quero, Senhor, não casar, e eu quero ser engenheiro químico, Senhor, eu não quero, mas lá no fundo eu sentia. No decorrer do 3º ou 4º dia daquela novena, eu já rezava assim: Senhor, eu não quero, se o Senhor quiser, talvez eu queira, mas eu não quero, Senhor. Se o Senhor quiser, eu posso até pensar, mas não queira não. Eu quero é me casar, eu quero muitos filhos, eu quero ser engenheiro químico, eu não quero mudar a minha vida. Eu sempre fui muito organizadozinho, estudo, tudo. Então, mudar a minha vida, mudar meus planos, não estava no meu projeto, não estava no script. Deixar que alguém mexa em tudo, não estava me agradando muito. Mais ou menos no 6º, 7º dia, eu já rezava chorando. Digo a vocês, havia dias que eu entrava na sala de aula e não conseguia lá permanecer, porque eu era tomado por um choro, uma luta interior, porque eu dizia: meu Deus, eu vou acabar querendo. Onde é que eu estou me metendo? Onde é que eu estou me metendo? E eu não queria nem mais rezar, nada. E aquela angústia no coração, mas eu aprendi a gostar de rezar o terço todos os dias. Aquilo que começou com os 9 dias, continuou. Eu ia rezar o terço, e quando eu rezava o terço, me dava um alívio naquela gastura, aquele medo diminuía, eu me sentia até corajoso de dizer sim. Mas
Não vou arriscar tanto. Quando eu parava de rezar, eu fazia questão de esquecer e o medo voltava de novo. E eu dizia, já estava mudando: Senhor, se o Senhor quiser, eu quero, mas eu acho que eu não tenho vocação. Na minha cabeça, vocação não era chamado, vocação era qualidade. Então, mas eu acho que eu não tenho vocação. Eu sabia mais do que Deus, né? Eu acho que eu não tenho vocação. No 9º dia, terminou, eu fui à missa. Terminou domingo, eu fui à missa, tudinho, comunguei. Ufa, estou livre, para casa. Televisão, dose triplicada para compensar os 9 dias que eu não assisti. Então assisti televisão a manhã inteira, almocei. Aí me veio uma vontade de ir à missa de novo. Eu digo, crê em Deus Pai. Digo, menino, que negócio é esse? Eu já fui à missa de manhã, eu fui durante 9 dias. E no domingo 2 vezes, estou fora. Digo, vou assistir televisão até tarde, depois eu vou dormir, que aí quando eu acordar já passou a missa. Fiquei assistindo televisão, deu mais ou menos umas 2h30 da tarde, eu já estava pregando de sono, digo, eu vou dormir. Disse a minha mãe, eu não estou nem para o Papa. Fechei o quarto, deitei. Dormi, acordei descansado, relaxado. Eu digo, nossa, por dentro, missa que nada, que negócio de missa, já fui uma vez, tá bom. Eu acho que eu dormi umas 3 horas, quando olho para o relógio, 15 minutos. Eu tinha dormido apenas 15 minutos e não tinha mais sono que chegasse. Aí eu estou lá em cima, eu falei a você que a minha casa era um primeiro andar, e eu me lembro como hoje. Eu inventei de rezar o terço, e eu, com o terço na mão, dizendo, mas eu não vou para a igreja. Eu não vou de novo para a igreja, porque eu já fui. Aí minha mãe subiu e disse, no que foi? Eu digo, nada, eu não vou. Para onde? Eu digo, nada não, Jane. É uma longa história que eu chamo minha mãe pelo nome. Digo, é outra história. Minha mãe disse, nossa, enlouqueceu. Eu andando no corredor dizendo, eu não vou. 4h30 da tarde eu estava arrumado para ir. Com raiva, com angústia no coração, mas eu estava indo, mas sem querer. Então o que foi que eu fiz? Digo, olha assim, eu vou passar em frente à igreja e vou dizer, oi Jesus. E para provar que eu não vou, porque eu não vou, eu coloquei uma havaiana, uma japonesa no pé. Para o nordestino, japonesa é havaiana. Eu coloquei uma japonesa no pé e uma regata. Eu digo, não entro nunca na igreja de regata e havaiana. Não tem jeito. Coloquei bermuda, regata e havaiana. Eu digo, vou passar pela igreja. Mas aquele negócio me angustiando. Eu passo, vou. Conversei com um, conversei com outro, encontrei uma pessoa conhecida, parei, conversei com sua beleza. Digo, pronto, passou a missa. Não vai nem dar tempo mais de participar da missa. Digo, ótimo. Quando eu passando pela igreja, era uma música, até não sei, não precisa cantar não, porque a música nem bonita é. Com todo respeito ao Padre Jonas, era uma música que fala de mexe, remexe o meu ser. Era uma música assim, que estava tocando. Eu sei que era do Padre Jonas, porque eu tinha a fita cassete com essa música, da qual eu nem sequer gostava. E estava tocando, imagine, gente, podia ser uma música poderosa, não uma música bonita, não, foi com essa música. Eu passei em frente à igreja e aquela vontade forte, entre na igreja. Eu digo, Senhor, eu não vou entrar. Entre, rapaz. Eu digo, vou no primeiro genuflexório. Eu me ajoelho e pronto. E não tem conversa. Dali eu conversando com Deus. Dali eu não passo. Entrei na igreja, me ajoelhei e estava tocando essa música, mexe, remexe alguma coisa. Eu lembro que eu, na minha ingenuidade, eu disse, então tá bom, Senhor. Mexe, remexe, faz o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser, eu quero. E eu olhei para a imagem, que eu tenho um amor imenso, que é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Como eu gosto daquela imagem de Jesus assustado, derrubando o chinelinho. E eu olhei assustado com aquilo que eu havia dito. Eu digo, pronto, estou frito, meu Deus. Saí dali, eu entendi muito bem que o mexe, remexe eu aceito. Eu aceito ser padre. Já voltei para casa, decisão tomada. Voltei para casa, cheguei, meu pai estava jantando. Me sentei e disse, vou entrar no seminário, vou ser padre. Meu pai olhou para mim, disse uma palavra feia e disse, olhe, você sabe que você não pode contar comigo, né? Disse, tudo bem, faça o que você quiser da sua vida. Disse a minha mãe, ela ficou feliz, não,
não vai ter mais neto. Pronto, chorou. Eu queria tanto os netinhos dele, e chorando. Eu digo, nem minha mãe ficou feliz com a minha vocação. Disse para as minhas irmãs, elas disseram, isso mesmo, Verlan, nenhuma menina vai ficar com você. Minhas irmãs gostaram. Isso mesmo, Verlan, nenhuma menina fica com você. Você vai ser padre. Eu digo, Merinha, Olívia, eu vou ser padre. No outro dia, segunda-feira, fui para a escola técnica e disse, vou entrar no seminário. Os meus amigos olharam para mim e disseram, você padre? Você não tem cara de padre. Siddhartha sim, você não. Foi a minha primeira frustração vocacional. Aí eu comecei a rezar, pedindo a Nossa Senhora que me desse cara de padre, que eu não sabia o que era isso, mas eu queria ter. Eu queria ter cara de padre. Aí eu via Siddhartha sempre rezando o terço. Eu digo, é o terço. Vou rezar o terço. E aí com o meu textinho rezando, mas eu sempre achei que, como eu queria muitos filhos e eu queria casar, eu não tinha vocação para ser padre. Eu estava achando lá no fundo que eu estava entrando num lugar que não era meu. Eu não tinha vocação para isso. E aí eu digo, meu Deus, agora o Senhor queira, porque agora eu quero. Agora eu quero ser padre. Se eu cuido de querer, eu já disse para todo mundo também, não vou voltar atrás. E fui me confessar com um franciscano. E aquele homem, aquele capuchinho, foi mão de Deus na minha vida. Ele chegou, eu fiz a minha confissão, não foi nada piedosa, para ele dizer, nossa, ele podia ser padre, nada piedosa. Terminou a confissão, ele olhou para mim e disse, meu filho, João Paulo II escreveu, não sei se foi encíclica, eu não sei o que foi que ele escreveu, documento, se foi catequese na Praça de São Pedro, mas ele tinha escrito alguma coisa dizendo o seguinte, será bom padre aquele que quer ser um bom pai, porque vai transmitir para a grande família de Deus aquilo que ele daria à sua família. Padre Reginaldo e Padre Fábio estão atendendo confissões lá atrás. Quem precisar, pode se dirigir a eles. Aquilo, meus irmãos, acalmou meu coração, porque eu queria ser um bom pai, eu queria ser um bom marido, fiel à minha esposa, carinhoso com os meus filhos. E quando eu ouvi daquele homem que do nada me dá um tiro assim, vai ser um bom pai, aquele que quer ser, vai ser um bom padre, aquele que quer ser um bom pai e um bom marido, porque vai transmitir para a grande família de Deus aquilo que ele daria à sua família. Aquilo acalmou meu coração. Eu volto para ele e digo, quer dizer então que quem tem vocação para ser padre pode querer casar? Ele disse, pode, só vai ter que escolher o que é que ele vai querer, se vai ser padre ou se ele vai casar. Eu digo, não, eu já decidi, eu quero ser padre. Ele, muito bem. Aí ele olhou para mim e perguntou, mas você gostaria que essa beleza do matrimônio desaparecesse do seu coração? E eu acho interessante a ação da graça, porque um menino não teria como dar uma resposta daquela. E eu me lembro que eu disse o seguinte, não, eu quero ter algo a oferecer. Eu não quero ver o matrimônio de uma maneira diferente. Eu quero continuar vendo o matrimônio como uma beleza, como algo belo, como uma vocação santa, como algo desejável. E eu quero mesmo assim dizer, Senhor, eu te ofereço isso, porque eu amo muito mais ser padre. Eu te ofereço esta vida na qual eu poderia me entregar, para entregar-me totalmente a Ti no sacerdócio. Eu quero ter algo para oferecer. Um rapaz o quê? Com os seus 17, os seus 18 anos, eu entrei no seminário com 19 anos. Muito bem. Disse isso, comecei agora a me preparar, o frei tinha me dito aquilo ali, era sinal seguro de que eu tinha vocação. Resumindo, meus santos, que o tempo é curto, eu entro no seminário de Nossa Senhora da Assunção. Naquele seminário lá em Maceió, eu aprendi mais ainda a ter um amor a Nossa Senhora, naquela imagem tão bela no seminário. Até os meninos sabem, Padre Siddhartha pode até confirmar isso.
Eu sempre disse brincando: se um dia essa imagem desaparecer, fui eu quem a roubou. Porque eu acho tão bonita aquela imagem. E quantas vezes eu ali não me coloquei em oração, derramei as minhas lágrimas, chorei. Graças a Deus nunca pensei em deixar o seminário, nunca. Eu entrei no seminário, por graça de Deus, nunca desejei deixar o seminário, mas já senti muitas vezes o peso da vocação. Graças a Deus, e espero nunca sentir isso, nunca senti vontade de deixar o sacerdócio. Mas às vezes nós vemos o quão é grande essa responsabilidade e o quanto ela às vezes nos pesa. Então, quando eu era seminarista, era diante daquela imagem de Nossa Senhora da Assunção que eu colocava os meus problemas, as minhas dificuldades, a minha família. Quando eu entrei no seminário, minha casa estava com vários móveis quebrados. Meu pai havia brigado com a minha mãe, não por causa da minha saída, por outros motivos, estava tudo quebrado. A máquina, me lembro especificamente a máquina de costurar, porque tínhamos acabado de comprar aquela máquina. E a minha mãe, meio chorosa, à porta de casa, eu com algumas malas levando para o seminário, e ela meio chorosa dizendo: vá com Deus, meu filho. Eu sabia que ela não iria dizer, minha mãe, uma mulher de coragem também, ela não iria dizer a mim que eu ficasse, mas eu sabia que ela queria que eu ficasse. Por quê? Porque meu pai sempre me respeitou. Se eu estivesse em casa, ele não iria agredir minha mãe na minha presença. Sempre, nesse sentido, sempre me respeitou. E eu sabia que eu estava saindo de casa, mas eu me lembrei da frase, à porta de casa. Existem coisas que nós nos lembramos de tudo, né? Eu me lembro, eu à porta de casa, minha mãe chorosa, e eu me lembrando da frase de Dom Bosco, que quando um rapaz sai de casa para entrar no seminário, Nossa Senhora faz as vezes dele, toma conta da família dele. Eu saí de casa, meus santos, com o coração apertado, mas dizendo: minha mãe, toma conta da minha mãe, do meu pai, da minha família. Entrei no seminário, sempre a entrada no seminário é precedida por um retiro. Estou em pleno retiro, recebo uma ligação urgente. É minha irmã chorando, dizendo: Verlan, vem para casa. Mamãe está com o dente quebrado e vai ter que ir ao médico. Eu ouvi aquilo, nem sei se a minha irmã algum dia compreendeu. Eu disse: mas eu estou em retiro, Olívia, eu não posso ir para casa. Mas mamãe brigou com o papai e está assim. Mas eu não posso, eu estou em retiro. Meu coração apertado, que eu mesmo achei aquela resposta absurda. Por que eu não falei com o reitor, não pedi dispensa, não fui rapidinho em casa? Eu disse que o meu lugar estava sendo ocupado pela Virgem Maria. E disse aquilo, desliguei o celular, e eu tinha um martelo no meu quarto. E eu lembro que eu chorava e martelava a cama de um misto de raiva e de violência, de dizer: eu creio ou não creio, eu acredito ou não acredito, eu não vou para casa, eu não vou para casa. E coitadinho do colchão ficou todo esburacado, porque a vontade que eu tinha de rasgar aquele colchão, porque eu não fui para casa. Os meus irmãos ficaram sofrendo e eu fui rezar. Os problemas continuaram, mas eu continuei no seminário, vim para cá, estou resumindo, que senão não daria tempo de falar tudo. Vim para cá, para o seminário Cristo Rei. Padre Paulo me convidou a vir para cá, para o seminário. Eu resisti tanto para vir para cá, mas ele foi mão de Deus. Depois de todas as justificativas que eu dei, a última foi: mas padre, eu não vou para aí porque é muito longe, e eu não tenho dinheiro de pagar passagem aérea, e passagem muito longa de ônibus me faz vomitar. Então tá bom, eu pago a passagem. A culpa é dele.
Ele pagou a passagem. Eu digo, vou dizer o quê? Ele pagou, vim embora sem saber nada daqui. Mas antes de sair de casa, de sair de Maceió, a dona Maria Cícera, uma senhora que me acompanhava em oração, ela me deu uma corrente com uma medalha de Nossa Senhora das Graças e disse: Overlan, se consagre a Nossa Senhora. E no dia 25 de dezembro eu me consagrava a Nossa Senhora do ano de 2000, porque aquela santa mulher me deu aquela medalha e disse: se consagre a Nossa Senhora. Não foi pelo método de São Luís Maria Grion de Montfort, mas já foi uma preparação para aquilo, porque eu já cheguei aqui consagrado com aquela medalhinha, com o coração na mão, com medo do novo. Aquele que tinha tudo certinho arrumado na sua vida, estava tendo a vida assim, totalmente desarrumada. Deus que mudou tudo, me tirou de Maceió, me trouxe para cá, e eu louvo tanto, agradeço tanto a alegria de estar aqui, de ser padre aqui nesse Mato Grosso. Não me vejo padre em outro lugar. Minha mãe não gosta de ouvir isso. Minha mãe não gosta que eu digo a ela, olha, se eu morrer, eu quero ser enterrado na Arquidiocese de Cuiabá. Não volto. Amo Maceió, amo os padres de Maceió, aqueles que são meus amigos lá, mas não me vejo padre em outro lugar, suando muito, derretendo, aqui é quente, não tem problema, mas foi aqui que nosso Senhor foi transformando ainda mais a minha vida. Mas, meus santos, falar da própria vida, da própria vocação, é sempre algo tão amplo, né? Mas o que é que eu poderia dizer a vocês do que me atrai de uma maneira particular nessa consagração a Nossa Senhora? Eu me consagrei a Nossa Senhora quando era mais jovem e depois lá no Cristo Rei em 2009, ou 2010, o primeiro Consagra-te. Mas o que me atrai, eu até trouxe o livro, o que me atrai nesta consagração é que um consagrado de Nossa Senhora, de um modo particular um sacerdote, mas não apenas, todos nós, que esta consagração, ela não é uma coisinha para homem frouxo, para mulher frouxa, que quer continuar sendo frouxo, mas é para alguém que sabe que é frouxo, mas que quer ser corajoso, para alguém que sabe que é fraco, mas que quer ser forte, para alguém que sabe que ao entrar nesta consagração vai ter luta, mas que quer lutar. No número 48 deste livro, nós encontramos aqui uma profecia de São Luís dizendo como serão as almas consagradas a Jesus. Todos nós que nos consagrarmos, aqueles que renovarmos e aqueles que fizermos esta consagração pela primeira vez, como serão essas almas nos últimos tempos? Essas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas para se opor aos inimigos de Deus que se agitarão de todos os lados. A Virgem Maria, por meio de São Luís, está dizendo o quê? Quem se consagrar a mim vai ter muitos inimigos, mas terá sempre o meu auxílio. Ela, não somos nós primeiramente os inimigos do diabo, ela é a inimiga por excelência. Ela é aquela que pisa a cabeça da serpente. Ela é aquela sobre o manto dela que nós nos refugiamos e deixamos que ela lute por nós. Haverá inimigos? Sim. Haverá luta? Sim. Mas haverá muito auxílio materno. Essa é a nossa alegria. É o que me conforta e me anima a, como padre, me consagrar e consagrar toda a minha paróquia. Porque, ora, se eu consagro tudo aquilo que sou e tudo aquilo que tenho, de alguma maneira, a paróquia que foi confiada a mim, também é a ela confiada e consagrada. E continua: serão singularmente devotas da Santíssima Virgem estas almas, esclarecidas pela sua luz, alimentadas com seu leite, conduzidas pelo seu espírito, sustentadas pelo seu braço e guardadas sob a sua proteção. Quando eu li isso, eu digo, eu quero isso para mim.
Eu quero ser devoto da Virgem, esclarecido pela luz do Espírito Santo, alimentado pelo leite, pelo seu leite, conduzido por ela, sustentado pelo braço dela e guardado sob a proteção dela. Nenhuma vocação que a ela se consagra se perde. Nenhuma pessoa que se coloca sob os cuidados da Virgem Maria terá a perdição. Nenhum daquele que se consagra verdadeiramente terá a salvação eterna perdida. Esta é a nossa confiança, esta é a minha alegria, e eu também tenho firme esperança que um sacerdote que se consagra de coração à Virgem Maria será um santo e fecundo sacerdote, e eu peço essa graça para mim. Eu peço essa graça à Virgem Maria para mim, de ser um sacerdote segundo o coração da igreja, de ser um sacerdote segundo a vontade do Santo Padre, o Papa, de ser um sacerdote que não tem medo de ensinar aquilo que deve ser ensinado, mesmo que seja perseguido por isso, de ser um sacerdote que não quer agradar a maioria, mas que quer agradar nosso Senhor, e ser um sacerdote que alegra e orgulha o coração de Nossa Senhora. Isso é um padre da Virgem Maria, isso é um padre que agrada a Nossa Senhora, e eu peço humildemente à Virgem Maria, sabendo das minhas limitações, peço esta graça a ela. E continua aqui: com um braço, com uma mão, combaterão, derrubarão, esmagarão os heréticos com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com suas idolatrias e todas as impiedades. Com a outra mão edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a mística cidade de Deus, ou seja, a Santíssima Virgem, que pelos santos padres foi chamada Templo de Salomão e Cidade de Deus. Levarão todo mundo, por suas palavras e exemplos, à verdadeira devoção. Isso atrair-lhes-á o ódio de muitos, mas também lhes trará muitas vitórias e muita glória para Deus. Foi o que revelou Deus a São Vicente Ferrer, grande apóstolo do seu tempo, que claramente o edificou com suas obras. Isto aqui, meus irmãos, é uma graça que não apenas os sacerdotes desejamos, de construir, por meio das palavras e exemplos, a verdadeira devoção e atrair muitas almas para Deus, mesmo que para isso se torne um inimigo, um oponente daquele que se levanta contra Deus. Ser um devoto da Virgem, meus irmãos, é estar disposto a perder a própria vida, mas entregá-la a Deus pelas mãos da Virgem Maria. O bem-aventurado João Paulo II dizia, e com estas palavras quero terminar, o bem-aventurado João Paulo II dizia que não existe melhor devoção do que esta, do que o consagrar-se totalmente a Nossa Senhora, porque aquele que se consagra totalmente a ela será totalmente de Deus. No número 120 desse livro, quem depois quiser ler, no número 120, eu li agora o número 48, mas no número 120, São Luís Maria Grignon de Montfort fala dessa perfeita devoção, e que João Paulo II cita de alguma maneira este número, dizendo a perfeição desta devoção à Virgem Maria. Rezemos, meus irmãos, rezemos pelos sacerdotes, para que desejemos cada vez mais ser homens de Deus, ser filhos verdadeiros e prediletos da Virgem Maria, e que nos comportemos como tais. Rezemos pelos católicos do mundo inteiro, para que sejamos verdadeiros devotos da Virgem, para que tenhamos a coragem de denunciar os erros, as heresias, aquilo que não agrada a Deus e que não é uma verdadeira igreja católica, para que os católicos tenhamos a coragem de viver a nossa fé, rezar o nosso terço, nos consagrar a Nossa Senhora, receber a Eucaristia com toda a devoção e adoração, participar da missa com toda a piedade, frequentar o sacramento da confissão para receber dignamente a Eucaristia. Aqueles que quiserem e acharem que é adequado, podem até mesmo que procurar, e aqui falar do véu. O véu é uma expressão bonita dessa piedade, de participar da Santa Missa, mas de toda a roupa modesta, de todas as mulheres aprenderem o que? A vestir-se dignamente, modestamente, para agradar a Nossa Senhora. Diante de comprar uma roupa, pensar, a minha mãe vestiria essa roupa? Ela usaria esse vestido que eu estou comprando? Esta saia? Isso agradaria? Os rapazes,
de olhar para São José e dizer: isso daqui agradaria a Deus? São José usaria esta roupa? Nós sacerdotes amarmos a nossa batina, que agrada tanto Nossa Senhora, né? Ela ama quando seus filhos vestem a sua batina, e principalmente quando honram a sua batina. É católico. Quando a gente pensa num padre, normalmente a gente pensa num padre de batina, de hábito. Pense em Padre Pio, você pensa num hábito franciscano. Pense em Dom Bosco, você pensa Dom Bosco em uma batina. Então é algo belo, que agrada a Nossa Senhora e que atrai tanto ódio de Satanás. Que ela cuide de nós, que ela cuide de mim, que me ensine a ser mais devoto, e a todos nós, mais devotos da Virgem e adoradores de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.